E aí, pessoal, tudo bem? Você já pensou dentro do treinamento funcional como fazer com que o seu treinamento físico fique realmente funcional? Bora comigo na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. O treinamento funcional, ele é um trabalho que ele é realizado contra uma resistência de tal forma que essa força gerada, ela beneficie diretamente a execução das atividades físicas diárias. Então, com movimentos que poderão também ser associados ao esporte. Então, nesse ponto, quando nós pensamos no treinamento funcional, nós pensamos num propósito específico para o preparo físico, a fim de apurar algumas habilidades em cuja execução se procure, então, de repente, um melhoramento de uma função ou até mesmo com um fim prático diário. Então, como que eu posso tornar o meu treino realmente funcional? Quando nós pensamos num treinamento funcional como um todo, pensando em todas as variáveis do treinamento físico, os quais nós já temos conhecimento, nós temos que pensar num treinamento com um propósito, onde ele seja então intencional, como por exemplo para algum desporto. Nós pensamos em um geral esportivo, que vai tratar então para além das especificidades do esporte, em que nós vamos tratar em questão. Aí então, nós pensamos no treinamento funcional e nós procuramos semelhanças esportivas e nós vamos reforçar essas questões diárias. É nesse ponto então que nós vamos pegar o máximo que for possível do movimento de nossas várias articulações corporais. Nós vamos pensar nesses movimentos e fazer uma integração dos grupos musculares com os padrões de movimentos que nós sabemos desse esporte ou desse nosso foco esportivo em questão. Então, quando nós observamos os conceitos esportivos, nós pensamos em velocidade, força, potência e nós levamos então para os padrões que são associados na parte do treinamento funcional. Nós conseguimos ver então uma ideia quanto a variáveis poderão ser aplicadas, como força, equilíbrio, resistência muscular, coordenação, flexibilidade e velocidade, e nós conseguimos pensar em movimentos que podem ser associados de forma esportiva, como por exemplo, girar, levantar, agachar, avançar, abaixar, puxar e empurrar. Tudo isso sendo os nossos padrões de movimentos primários. Então, com essa reorganização e esse pensamento do treinamento funcional, nós conseguimos pensar no treinamento como um todo para preparo muscular, parte de preparação de movimento, prevenção de lesão, regeneração muscular, tarefas de transferências esportivas, desenvolvimento dos sistemas energéticos. Conseguimos potencializar nossa agilidade, velocidade, treinar o core e também trazer potência para os mais variados movimentos. Assim, então, dessa forma, nós trazemos uma série contínua de exercícios que vão trabalhar o nosso controle do corpo em todos os planos de movimento, então de forma sagital, coronal e também horizontal. Nessa forma, então, a gente consegue trabalhar e pensar as capacidades condicionantes do treinamento funcional: core, força, potência, resistência muscular e cardiorrespiratória, velocidade, agilidade, coordenação, equilíbrio, precisão nos movimentos e também a flexibilidade. E nós podemos levar isso do treinamento diário até então a parte de realmente estar realizando um esporte. Nesse formato total, então, para deixar o seu treino funcional, na sua montagem do programa de treinamento funcional, nós temos que analisar e entender as demandas de cada esporte ou de cada atividade, pensar as variáveis que estão compondo essa integração desse esporte, se é força, se é endurance, se é potência, e nesse formato então conseguir fazer um entendimento dos conceitos que são subjacentes desses padrões básicos que eu comentei anteriormente, para ter um domínio dos fundamentos dos movimentos antes de progredir para um próximo movimento, ter uma iniciação com exercícios simples, com o uso do peso corporal, com cargas externas, para depois avançar do simples até um complexo com uma progressão funcional destes movimentos. E aí então cada vez mais somar uma resistência progressiva.
pensando sempre em exercícios desafiadores que proporcionem controle muscular e também estabilidade articular, trazendo então toda aquela ideia do treinamento tradicional, que é um movimento mais isolado, mais rígido, mais limitado, mais uniplanar, e transformando esses movimentos numa questão mais funcional, de forma integrada, flexível, ilimitada e multiplanar. Pegou a ideia aí, pessoal? Então agora a gente consegue pensar como fazer uma transformação de diversos movimentos e transformar realmente o nosso treino uma forma mais funcional. Até a próxima aula!